Pois bem, é interessante observar nesses acidentes que acontecem, infelizmente, que muitas vezes são negligenciadas algumas atitudes preventivas. Isto é, desde que comprar alguns materiais elétricos que tenham certificação do Inmetro, sejam materiais realmente que sirvam para aquela situação específica, até mesmo instalações elétricas que são feitas de forma doméstica. Então, alguns casos acontecem devido a extensões que são confeccionadas em casa por pessoas que não são profissionais habilitados para estar executando esse serviço. Então, acontece as pessoas confeccionarem algumas extensões e elas não apresentam a resistência adequada e assim acontecem esses acidentes. Infelizmente, com crianças que são muito vulneráveis a esse tipo de situação. Essa questão de construir a extensão em casa, muitas vezes as pessoas vão, compram o fio, né, o adaptador, mas não sabe também a questão da polegada, da fiação, então tudo isso influencia. Ah, com certeza. É interessante, se existe um profissional qualificado para executar esse tipo de serviço, ele deve ser acionado para fazer esse tipo de situação. A gente às vezes peca pela situação de que acha que vai conseguir resolver, aparentemente é fácil, mas existe várias especificações, qual o diâmetro do fio, a tomada que pode usar, a amperagem que vai aguentar. Além disso, são usados às vezes adaptadores, né, que eles são ligados vários equipamentos, esses adaptadores, e eles não suportam aquela carga. Então, acontece ali de um superaquecimento, algumas partes são expostas que podem levar a um choque elétrico e causar, assim, uma situação mais grave. O senhor está com esse adaptador aqui, poderia simular para a gente na extensão? É comum, as pessoas pegam esse adaptador, colocam na extensão e ainda colocam aqui outros aparelhos. Então, isso aqui está errado. É verdade. Alguns equipamentos, além de não usar equipamentos, usar equipamentos que não são certificados, aí as pessoas pegam equipamentos que têm certificação e fazem essa junção para gerando uma sobrecarga no material. Então ele começa a ser usado numa função além do que é previsto para ele. E isso acontece. A gente tem casos, o Corpo de Bombeiros atende casos de princípios de incêndio que acontecem por meio de curto-circuito nesses equipamentos que são sobrecarregados. Nesse caso da criança de 11 anos, existem duas informações. Uma, que ela acabou sofrendo o choque quando colocou, né, o carregador do aparelho celular, e a outra informação é que ela estava mexendo no aparelho celular enquanto ele estava ligado à extensão. Nesses dois casos, existe risco ainda de sofrer choque ou apenas em um deles? Existem sim. Desde o primeiro caso, ao conectar o aparelho, claro que com essa nova padronização de plugs e tomadas, gerou-se uma segurança um pouco maior, porém, deve-se dar atenção e até evitar que crianças manuseiem esse tipo de equipamentos elétricos. Então, sempre supervisionado por adulto, se for necessário colocar o celular na tomada. E outra recomendação que a gente usa sempre é que, se é necessário recarregar o celular, o aparelho ali eletrônico, o que for, que ele não fique sendo utilizado no mesmo instante. Até os próprios fabricantes já recomendam esse tipo de situação. Porque nós temos casos já a nível mundial, são repercutidos na mídia aí diariamente, que situações em que é usado aparelho de celular ou o que for, aparelho eletrônico, que ele causa um curto-circuito, algum problema na bateria, um superaquecimento ou até mini explosões que poderiam gerar não só risco de choque elétrico, como risco de queimadura ou outra situação semelhante. Recentemente tivemos dois casos parecidos, com óbitos, inclusive crianças sendo vítimas de choque elétrico. Então fico alerta para as pessoas, porque esses casos vêm acontecendo por causa de falta de atenção. É verdade. Mais uma vez, que os pais supervisionem esses locais. Se necessário, se tem algumas crianças até de menor idade, tentar bloquear a entrada de tomadas se não estão sendo utilizadas uma atitude. Hoje em dia se vende no comércio bons materiais que possam fazer esse bloqueio de tomadas, tentar orientar para as crianças não mexerem nessa parte e se porventura se deparar com a situação desse choque elétrico, evitar se aproximar no momento que a pessoa está, para não ser também mais uma vítima. Então, o primeiro caso seria desligar mesmo a rede elétrica aí, e se porventura não tem esse acesso, usar algum material isolante ou algo desse tipo, porque para não se tornar também mais uma vítima nessa situação. Então, a gente tem que estar sempre ligado, a prevenção vai ser sempre a melhor situação é prevenir esses acidentes. Né? E se porventura acontecer, ligar 193, acionar o Corpo de Bombeiros, que a gente vai estar rapidamente lá e tentar fazer a melhor solução possível para solucionar o caso. Capitão, muito obrigado pela atenção e pelos esclarecimentos à população.
A gente é que agradece mais uma vez esse meio de telecomunicação para que a gente possa fazer essa conscientização à população, para que as pessoas fiquem cientes dos riscos que estão diariamente submetidos e que menos acidentes possam acontecer. O nosso papel, principalmente, é buscar essa prevenção, porque quando o acidente não acontece, é que o nosso trabalho, mais uma vez, ele é evidenciado. Nosso papel principal é esse. E usando, né, aqui esse meio de comunicação, a gente consegue alcançar mais pessoas para que as pessoas realmente possam evitar que essas situações ocorram.